Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Venâncio Mondlane arrasa com João Lourenço após o presidente angolano mandar os seus capachos humilharem os líderes políticos africanos no aeroporto internacional 4 de fevereiro. O presidente eleito pelo povo ainda exigiu a exoneração imediata de João Lourenço na presidência da União Africana. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, dislike se não curtir, comente bastante que é essencial, siga meu Instagram, meu TikTok que é muito importante, criem vossas opiniões que isso nos ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos esses ladrões que pensam que Angola é dos pais, dos avós. É basicamente isso. Divulga a sua marca, faça como a Rosas Business Corporation. Eu vou pedir para que vocês sigam minhas redes sociais, as redes sociais da plataforma MSTV. Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, vocês já devem ter visto antes que ver o vídeo de novo. É isto mesmo. Venâncio Mondlane arrasa com João Lourenço, tá a entender? Após o presidente angolano mandar os seus capachos, humilhar os dirigentes políticos no aeroporto internacional 4 de fevereiro, isso em Luanda. O presidente eleito pelo povo moçambicano ainda foi mais longe ao pedir exoneração, tá a entender? Imediata do presidente angolano na presidência da União Africana. J Privado, como assim? É isto mesmo que vocês estão a ouvir dizer. Em uma live publicada no seu Facebook, né, nas suas redes sociais, Facebook, Venâncio Mondlane simplesmente abordou vários assuntos sobre o que está a acontecer. O foco dessa live, que muitos consideram a live mais esperada, né, foi falar o que realmente aconteceu em Luanda. E nessas falas, simplesmente, o mesmo desceu lenha. Fez a cobra fumar contra o João Lourenço. Tá? Eu não vou falar muito, vou deixar para vocês poderem assistir. Vamos lá assistir aqui, por favor. Bom, caros amigos, agora vamos ao prato forte. Vamos ao essencial, o tema central de hoje. É que eu tinha que explicar isto, né? Como é que depois saímos do aeroporto de Mavalane até chegarmos ao aeroporto 4 de fevereiro, em Angola. Um país bonito, um país de gente trabalhadora, de jovens, um país com o qual eu tenho uma simpatia, tenho também ligações afetivas com algumas pessoas já de longa data. No aeroporto, 4 de fevereiro, nós chegamos, da delegação que chegou ao aeroporto 4 de fevereiro, fomos perfilados, e nessa delegação foi retirada ou recolhido os passaportes de todos nós. Da delegação de que foi recolhido os passaportes de todos nós, o primeiro indivíduo que foi separado e levado para um corredor foi o Venâncio Mondlane. O meu amigo mangolê, que estava lá a trabalhar para a migração, gritou bem alto o meu nome. Venâncio Mondlane. Lá fui eu, avancei e colocaram-me num corredor. Depois fizeram-me atravessar umas portas e fiquei, de facto, num corredor sem saber qual era a razão por que eu era chamado. E começa aquela confusão toda que envergonha os nossos países africanos, a desorganização, a falta de informação, a falta de profissionalismo, a falta de brio profissional, tudo feito ao acaso, tudo feito de forma caótica, tudo feito por improviso. Então, uns a serem puxados para um lado, para o outro lado, um ambiente caótico no aeroporto 4 de fevereiro. Portanto, é realmente aquele ambiente típico, digamos, daquilo que nós queremos mudar em África, que tem envergonhado a África. E então, fomos separados, e vocês já sabem que se passou. A parte vergonhosa de tudo isto foi reter personalidades do mais alto calibre, o ex-presidente do Botsuana, Aya Nassouret-Kama, o ex-presidente da Colômbia, Patranas, o ex-presidente da Tanzânia, o ex-primeiro-ministro de Lesoto, o vice-presidente do Senado queniano, vários senadores quenianos, portanto, várias personalidades que estavam presentes
em que foram submetidos a um ambiente, digamos, extremamente triste, penoso, e que tem que envergonhar Angola. Tem que envergonhar Angola. Aquilo não é possível que aconteceu, sem nenhuma explicação, e depois fomos forçados, de fato, a pegar em nós e não passar pela migração, carimbar os passaportes, e tínhamos que, não podíamos entrar em Angola. Passado cerca de 3 ou 4 horas, como também se fala português, fui lá falando com vários oficiais. Não é? A coisa curiosa que aconteceu em Angola é que estavam a impedir a minha entrada, depois de me informar que a minha entrada vai me impedir, logo a seguir pediam para tirar uma selfie. Quanto a isso, os angolanos, de fato, são muito sui generis, né? São típicos, né? Tem uma forma muito engraçada de ser. Né? Até o avião também estavam sempre a pedir selfies. Venâncio, o presidente Venâncio, não pode entrar em Angola. Aqui em Angola não vai entrar hoje, mas pode me dar uma selfie? Então, eu fazia selfie. Engraçado. Mas ok, falando de assuntos sérios. Então, foi depois de muitas horas, depois de muita insistência, que disseram-nos que, pura e simplesmente, nós estávamos recusados a entrada. E a nossa entrada estava recusada à República de Angola, pelo governo de Angola. Estava recusada a nossa entrada. E coisas dolorosas para mim foi ver o presidente Ian Khama, né? O presidente Ian Khama, um grande abraço, meu pai. Então, ver um senhor daquela idade, 73 anos de idade, a ficar 8 horas sem comer, sem beber e na condição de saúde em que ele se encontra. Ver aqueles presidentes todos, o ex-presidente da Colômbia, depois de tanta, digamos assim, depois de tanta espera, depois daqueles de 8 horas à espera, decidiram que ele podia entrar em Angola. Como o aeroporto 4 de Fevereiro é um aeroporto internacional para voos internacionais, para os voos interprovinciais dentro de Angola é usado o novo aeroporto, que é o aeroporto Agostinho Neto, Dr. Agostinho Neto, que dista a 44 quilómetros do aeroporto 4 de Fevereiro. Então, o ex-presidente da Colômbia, que ele no seu Twitter, acabou lá escrevendo, no X, acabou escrevendo que não sabia para onde estava sendo levado. Depois de 44 quilómetros, chega ao aeroporto de Agostinho Neto e dizem que o seu passaporte ficou apreendido no aeroporto 4 de Fevereiro. Veja só isto, depois de 44 quilómetros. E o homem, naquela noite, nem sequer tinha onde dormir. Então teve que dormir na residência do embaixador da Colômbia. Vejam só o que é isso. Não é? Então, eles passaram este calvário todo. Depois da repercussão toda, é que o governo da Angola decidiu dar algumas honras de Estado, digamos, aos ex-presidentes, aos ex-primeiros-ministros, e então garantiu o avião presidencial que ia levar parte da delegação de 4 de fevereiro para Benguela. Isso foi permitido. Foram colocados carros luxuosos protocolares da presidência. Portanto, todo o protocolo do Estado foi lá colocado depois de toda a repercussão. Mas como o presidente Ian Seras Khama decidiu que a humilhação era tanta, ele decidiu que não ia participar nesta conferência, ele decidiu ir para Botsuana. Quando isso aconteceu, a promessa que foi feita do avião presidencial, que era para levar a delegação para Benguela, infelizmente, meus irmãos, informação de primeira mão, depois foi retirada a mesma promessa. Portanto, o governo de Angola não cumpriu a promessa de colocar à disposição o avião para estas personalidades de renome. Portanto, significa que tudo, como se diz em Moçambique, tudo foi de água abaixo. Foi uma promessa que se esfumou. Era apenas para o inglês ver. E esta que é a realidade. Criou-se todo este cenário, todo este, digamos, imbróglio todo, este impasse todo que foi criado, esta situação comprometedora para as relações diplomáticas,
E, afinal de contas, foi tudo uma encenação. Tudo uma encenação. E aqui está estabelecido algo profundamente perigoso, negativo para a imagem de Angola em África e no mundo. Soubemos depois que o termo com que foi usado, ou a cláusula usada para que nós não pudéssemos entrar em Angola, é a chamada recusa de entrada. A recusa de entrada existe dentro do enquadramento da lei angolana, portanto, a lei 163/19 de 23 de maio, que é a lei sobre o regime jurídico do cidadão estrangeiro na República de Angola. Esta lei é que determina como é que alguém é aceito ou é recusado a sua entrada. Portanto, o artigo 7, no número 2, diz claramente, quando há uma recusa de entrada, primeiro, a pessoa a quem é recusada a entrada deve ser comunicada pelo responsável do posto de fronteira. 2, deve ser especificado a razão da recusa de entrada. 3, o chefe de posto deve comunicar à companhia aérea que levou a pessoa até o posto de fronteira que esta pessoa teve a sua entrada recusada para a o devido acompanhamento do mesmo para a zona de origem ou do aeroporto, digamos, de procedência ou para o seu país de origem. Portanto, estes são os procedimentos que devem ser feitos quando se recusa a entrada de alguém em Angola. Isto é que está na lei e nada disto foi feito. Uma recusa de entrada, nós nem sequer fomos deportados. Nós ouvimos aí pessoas a dizer que foram deportados. Nós não fomos deportados. Não houve procedimentos dentro da lei que se diga que preencheram os requisitos para se deportar alguém. Aquilo foi uma irregularidade ao mais alto nível. Portanto, não foi nada feito segundo a lei. Foi uma violação da própria lei angolana. É por isso que não houve essa explicação detalhada. Qual é a razão? Até hoje não sabemos o que é que fundamenta a recusa. Não está claro. Não está. E isto é perigoso para Angola porque existem os tais chamados acordos migratórios bilaterais entre Moçambique e Angola que determinam exatamente como é que é feita a gestão da entrada e da saída de cidadãos de um país ou do outro. E existem acordos migratórios da SADC para todos os países da SADC que também foram violados. E existe ainda os chamados acordos de mobilidade para os países da CPLP. Portanto, temos vários instrumentos domésticos, regionais e continentais que gerem esta matéria dos cidadãos estrangeiros que chegam a Angola. E nenhum destes protocolos, nenhum destes acordos foram respeitados no aeroporto 4 de fevereiro. Para vergonha da imagem de Angola, para vergonha destes funcionários da migração, que gostam mais de selfies, né? Todos eles fizeram selfies comigo, mas não cumpriram a própria lei angolana, não respeitaram os protocolos da SADC, não respeitaram os protocolos da CPLP e da União Africana. Portanto, isto é realmente muito dramático. Daí, que se calhar eu concordo um pouco com um artigo que foi escrito por uma senhora que dizia que o dia 13 de março devia ser decretado como o dia da vergonha pública em Angola. Não, se calhar sim, eu penso que sim. 13 de março eu convoco os jornalistas, os ativistas angolanos, para que vocês oficialmente decretem 13 de março como dia da vergonha pública em Angola. Isso é muito importante. E isso tem que ser recordado na posteridade. E quem são as pessoas responsáveis por isto? E veja só, nós africanos da SADC, da CPLP, dos PALOP, até hoje não temos justificação. Mas nós sabemos que havia uma senhora americana na delegação que teve a sorte de comunicar a sua embaixada em Angola. A embaixada da Angola comunicou ou falou com o governo de Angola e o governo de Angola finalmente deu uma justificação porque que impediu a entrada lá.
Justificou os americanos, mas não justificou os africanos. Justificou os americanos, mas não justificou os cidadãos da SADC. Justificou os americanos, mas não justificou aos cidadãos da União Africana. E o que disse a Embaixada de Angola, a Embaixada dos Estados Unidos de Angola? Dizem que o responsável por tudo, quem fez tudo isto foi o Ministério do Interior. Penso que o Ministro do Interior recente é Manuel Homem, penso que é esse o nome dele. Então, o governo de Angola lançou toda a carga e todo o fardo para o Ministro do Interior. Mas nós, africanos, estamos a saber dos americanos como se estivéssemos fora da nossa própria terra, fora do nosso próprio continente, fora da nossa própria região. Então não há essa explicação. E há esta humilhação toda que todos eles passaram. Isto, em linhas gerais, meus irmãos, é o que ocorreu no aeroporto 4 de fevereiro em Angola. Este é o enquadramento correto. Eu vi vários jornalistas, vários juristas, aqueles juristas orgânicos que nós temos lá em Moçambique, né, que andam nas televisões, têm todo o espaço, falam de ser deportado, falam de acordos, falam de que a soberania dos Estados. Não há soberania nenhuma fora da lei. A soberania, não se pode confundir soberania com Babilônia. Não se pode confundir a soberania com um Estado caótico. Não se pode confundir a soberania com a arbitrariedade. A soberania é exercida por um Estado, mas dentro de normas específicas, domésticas, regionais, continentais e internacionais. E estas regras, estes protocolos, não têm nada a ver com aquilo que ocorreu. Portanto, só chamar aquilo de soberania é exatamente desta intelectualidade orgânica que a gente tem. Né? Estes mercenários digitais do regime ocupam todas as televisões para estar ali pura e simplesmente a vomitar o mais alto da sua ignorância, digamos assim, algumas delas congênitas, outras adquiridas com o tempo. Não? Então, como sabemos também, parece que o nível de consumo de estupefacientes tem aumentado bastante na classe acadêmica hoje. É por isso que, de fato, temos a academia com o gráfico da produção acadêmica cada vez mais ele a ir no sentido negativo da produção, geometricamente negativo. Então, são estes produtos, digamos assim, do pensamento psicotrópico, né? Pensamento resultado do consumo de substâncias perigosas e proibidas. Então, é este o problema. Então, andam todas essas teorias a serem feitas. Né? Alguém diz que não, o Venâncio não entrou em Angola porque o governo de Angola notou que não é uma pessoa de boa reputação. Olha, que boa reputação? Onde é que estão provas disso? E se é essa a razão, então, de acordo com a própria lei angolana, o artigo número 7, o número 2 da lei 163/19 de 23 de maio, obriga a fundamentação disso. Onde é que está a fundamentação? Onde é que está o despacho que diz isso? Absolutamente nenhum. Portanto, foi ilegal. A Angola provou-se que, de fato, está sob um regime ditatorial. Que a Angola está sendo gerida de forma partidocrata. Portanto, o partido MPLA, os estatutos do seu partido se sobrepõem à Constituição de Angola, se sobrepõem às leis de Angola, se sobrepõem à soberania de Angola, que reside onde? Reside no próprio povo. Esta que é a dura realidade. Esta que é a realidade. E mais, aqui eu concordo, eu vi no portal da UNITA, a dizer que um dos graves problemas e que motivou isso também é o crescimento que a UNITA está a ter em Angola, em termos de popularidade, da aceitabilidade popular dos eleitores, e, por outro lado, o decréscimo geométrico da impopularidade do MPLA. E que nem sequer tem candidato para as próximas eleições presidenciais. Este é o grande problema que o MPLA está a ter. Então, ao invés de procurar formas de estratégias do marketing político, da mobilização política do seu povo, para perceber que o MPLA é a melhor alternativa política para Angola, fazem estes truques vergonhosos
de tentar rasteirar, violar a própria lei que eles mesmos já autorizaram, eles próprios aprovaram essa lei e violam a lei. Essa é a grande questão. E não é a primeira vez que está acontecendo. Em 2022, a UNITA, quando quis fazer a abertura da sua campanha, convocou quadros da IDC e naquele dia foi o dia que estrategicamente se decretou luto nacional. E foi proibida toda atividade política. Então, os quadros do IDC tiveram que também voltar e não tiveram nenhuma ocasião de fazer a abertura da campanha política. E não foi o primeiro truque, são vários truques que o MPLA tem utilizado em Angola. Desta vez também usou este truque para sabotar a atividade política, que é constitucional, que é legal, não é? Que é um dos direitos fundamentais, é uma das conquistas, ok? Da independência dos angolanos. Então tem feito isso, não é? E agora, em relação ao meu pai político, Seretse Khama, e ele Seretse Khama, é preciso perceber uma coisa. O fato dele ter regressado, algumas pessoas podem estar perguntando, mas por que ele voltou? Por que ele não continuou? Eu vou vos dar uma das razões. Em 1998, justamente em março de 1998, o pai do Ian Seretse Khama, que era o primeiro presidente de Botsuana, Seretse Khama, né, o fundador do Partido Democrático do Botsuana, estava a passar no espaço aéreo internacional sobre Angola, o seu avião foi abatido por mísseis de mercenários cubanos. O avião caiu onde? Na província do Bié. E o presidente Seretse Khama, na altura, até rejeitou ser tratado nos hospitais angolanos. Preferiu ser recolhido pela Cruz Vermelha. Em março de 1998. Agora, curioso, em março de 2025, o filho dele, Ian Khama, passa também por este choque diplomático no mesmo país. Então, isto, tentem fazer a ligação para perceber essas coisas. Portanto, o que é importante que eu recomendo? Recomendo a UNITA, recomendo toda a delegação que lá esteve, recomendo as organizações da SADC alternativas, direitos humanos, dos advogados da SADC, da África Austral, que deve-se processar o Estado angolano. O Estado angolano tem que ser processado. Isto não pode continuar desta forma. Pior ainda, quando o presidente João Lourenço, nesta altura, está a assumir a responsabilidade, ou o cargo, ou a função de presidente da União Africana. Como é que alguém está a assumir o papel de presidente da União Africana, a União, o que é a União? A União é, digamos assim, é a ligação pacífica, harmoniosa entre partes. Como é que ele vai manter a União dentro da União Africana se ele próprio está a promover a desunião e a desagregação? Dentro do seu próprio... Nós até íamos para testar. Vamos lá testar em Angola para ver se os discursos do presidente João Lourenço, no âmbito da União Africana, se ele aplica os mesmos discursos no seu próprio país. E aí está a prova. Ainda o último discurso do presidente João Lourenço dizia que criticava severamente os líderes africanos que não conseguiam nada fazer para a estabilidade dos seus países. Então, olha, o discurso dele a ter um volte-face contra ele próprio. Portanto, ele estava a criticar a ele próprio, a ele mesmo. Ele próprio, aquela crítica era válida para ele. Ele até dizer, é uma vergonha que os líderes africanos não consigam garantir a estabilidade. Então, essa vergonha, ele estava a falar da vergonha que está sobre ele mesmo. Então, ele próprio é o praticante deste discurso. Portanto, o que acontece é isto. Muitos discursos são discursos de ocasião, são discursos de encenação. Até se me permitir, deixa eu ver aqui o que os bispos católicos de Nampula disseram sobre o diálogo em Moçambique. Fala-se muito do diálogo em Moçambique, que agora vamos avançar, o diálogo vai ser aberto para a sociedade civil, para a personalidade da sociedade civil, tudo encenação. Olha uma frase que os bispos de Nampula disseram. Né? Eles disseram e denunciaram a encenação de reconciliação em Moçambique e avisam que a história não vai perdoar os tiranos. E a expressão que eu gostei que eles usaram,
Será que muitos escutam, mas recusam-se a compreender. Fingem que dialogam, mas na verdade encenam discursos. Isto é muito interessante. Uma frase muito forte dos bispos católicos de Nampula. Há uma encenação discursiva. Coisas que as pessoas dizem com a boca, mas não creem com o coração, não praticam. Então, daí os discursos do presidente João Lourenço, né? Que ele critica, chama de vergonha, mostra-se emocionado porque nada se faz. Ele próprio, afinal de contas, é o principal promotor dessa instabilidade. E é por isso mesmo, se você não consegue estabilizar a sua casa, não tem capacidade de estabilizar a casa do outro. É por isso que na mediação, no conflito entre o Ruanda e a República Democrática do Congo e o M23, o próprio presidente João Lourenço não conseguiu ser bem-sucedido nesta mediação. Daí que ter sido acusado até pelo Paulo Kagame de ser um mau mediador, um mediador parcial, que até desvalorizou o diálogo e a aproximação com o M23. Agora que o M23 está a ganhar terreno, é que decidiu que quer falar com o M23 nesta altura. Nós sabemos que no dia 8 de janeiro, ele próprio acabou renunciando à posição de mediar este conflito. Portanto, se há problemas de estabilidade, se há problemas de falta de comprometimento para a estabilidade dos países da África, eu penso que o presidente João Lourenço é um bom exemplo desse empenho para a instabilidade. É por isso que não conseguiu ter sucesso nesta criar, ou seja, um grande elemento para fortalecer e enriquecer o seu próprio currículo. Mas não conseguiu mediar isto. Não conseguiu criar um ambiente de confiança entre as partes. E dentro da própria Angola também não é diferente. Dentro da própria Angola também não é diferente. Fazem, neste momento, há 8 anos que o presidente João Lourenço não tem diálogo com a oposição. Há 8 anos que não convida o líder da oposição, Adalberto Costa Júnior, para uma conversa, para um diálogo. Nunca teve isso. Há 8 anos que o líder da oposição nunca deu nenhuma entrevista a nenhum canal público da Angola. Então o problema está aí mesmo. O discurso que for fazer na União Africana devia fazer esse discurso para ele próprio e para os seus ministros. Porque o problema está aí. O problema está aí. Então, esta é a grande questão. Para terminar, o que eu posso dizer? Eu volto a reiterar à comunidade, aos ativistas angolanos, aos partidos angolanos, aos delegados desta conferência. Deve-se processar o Estado angolano. Não podemos deixar que este tipo de atos continue a perpetuar-se no nosso continente, que é uma vergonha. Ativistas, vamos decretar dia 13 de março como dia da vergonha pública em Angola, para que os nossos filhos saibam, para que os nossos netos saibam quais são esses que envergonharam a imagem de Angola pelo mundo. Portanto, eu penso que aqui já dei uma explicação para as pessoas perceberem, primeiro, os fatos, estes é que foram os fatos. 2, o enquadramento legal. 3, as questões diplomáticas ligadas ao dia 13 de março em Angola, dia da vergonha pública em Angola. Caros irmãos, caros amigos, foi muito bom estar aqui convosco. Angolanos, estou muito feliz convosco, receberam bem, os angolanos no geral, as angolanas no geral, com muito carinho, muitas selfies, muitas fotos. Foi extremamente positivo, foi muito bom para um angolano normal, é muito simpático, muito acolhedor. E assim foi a nossa live hoje, a partir da página oficial do Venâncio Mondlane, para Moçambique, para Angola, para os PALOP, para a CPLP, para a África e para o mundo. Despeço-me com um forte abraço para todos, um beijo e tchau!